Hoje eu inicio o programa com o médico homeopata, Dr. Edson Kuramoto, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde, Maíta. Um prazer muito grande. A gente aqui agradece. Dr. Kuramoto, o senhor é tido por alguns pacientes como um anjo da guarda, sabe, né? E hoje, doutor, fala um pouquinho pra gente, o enfoque dado pela homeopatia no atendimento dos pacientes. Olha, a homeopatia tem esse diferencial, né? A gente tenta entender o doente. Por que está doente, o que aconteceu, quais foram os fatores que podem ter causado o aparecimento daquela doença. Então, e quando a gente diz o doente, está incluso nesse contexto qualquer tipo de doença, qualquer tipo de problema, com certeza, né? Com certeza. E é uma busca pela causa, vamos colocar assim. Certo. Né? Qual é o fator que desencadeou aquela enfermidade naquele momento? É muito comum pacientes, por exemplo, dizer, olha, é porque minha mãe tinha enxaqueca, minha avó tinha enxaqueca, minha bisavó tinha enxaqueca. Mas a pergunta é assim, por que a enxaqueca começou aos 20 e não aos 18 ou não aos 30? Sim. E aí você vê muitas vezes um fator desencadeante. Então você tem uma tendência familiar, mas você tem um gatilho, que nós podemos dizer assim. Dr. Kuramoto, a homeopatia, ela pode ser usada como uma medida preventiva? A pessoa está bem, mas está usando a medicação, as gotinhas, para que não tenha nenhum outros problemas? Sim, com certeza. Quando nós falamos que estamos tratando do ser humano, nós estamos contemplando a parte psicológica dele. E muitas vezes você tem um indivíduo que já tem sintomas mentais, digamos, ou emocionais ou psicológicos, mas que ainda não tem a patologia propriamente dita. Se nesse momento você intervém dando um medicamento adequado, nós vamos evitar que ele tenha doença física. Então é uma forma de prevenção. E quando o paciente já tem alguma doença, uma doença um pouco mais grave, ele faz o uso da homeopatia e continua com o tratamento tradicional, ou ele pode ficar só com a homeopatia? Olha, Maíta, isso é uma situação muito peculiar e que tem que ser visto caso por caso. Caso por caso, né? Tem medicamentos que você não vai poder tirar num primeiro momento, né? Então, exemplo, chega um paciente que toma anticonvulsivante. Eu, como médico, não vou dizer, olha, porque agora você veio aqui, o meu remédio é bom, você vai parar de tomar anticonvulsivante. A gente tem uma norma, uma máxima em medicina que primeiro não causar malefício ao paciente nosso. Então, esse tipo de situação tem que ser olhada com muito cuidado, tem que ser analisado um a um. A minha conduta em geral é mantenha os medicamentos que são, digamos assim, mais essenciais ou mais delicados, entro com o medicamento homeopático e na medida em que esse paciente melhore, então nós se sentimos autorizados e confiantes para ir reduzir. Certo. Né? Geralmente vai reduzindo, não suspende de forma abrupta. O medicamento homeopático, então ele pode ser usado com qualquer outro tipo de medicamento? Tem alguma contraindicação? A pessoa que usa esse medicamento pode ter uma vida normal, pode beber, não interfere em nada na qualidade de vida da pessoa, só melhora? Não interfere. Exemplo, essa semana eu atendi uma paciente com lúpus, uma adolescente com lúpus. Está tomando imunobiológico, está tomando... Porque o lúpus é uma doença que não tem cura. Então, essa é a ideia, né? Esse é o conceito. Em homeopatia, talvez possa ter algo diferente aí. Olha só. Mas eu não vou dizer para você que você vai curar um lúpus. Aí é a gente não pode assumir esse tipo de afirmação. Mas nós podemos tratar, né? Então é uma outra perspectiva. Vale a pena a tentativa. Vale a pena tentar, né? E de qualquer forma, mesmo que você esteja tomando uma outra medicação, tratando outro tipo de problema, entrando com a homeopatia, eu acredito que já melhore alguns sintomas que, de repente, os outros medicamentos não estariam melhorando, pode ser? Não, com certeza. Não só, mesmo que tenha melhoria, vamos pôr numa doença um paciente que é diabético juvenil, por exemplo. Ele tem uma necessidade de um determinado dose de insulina. É comum com tratamento homeopático concomitante você ver essa necessidade diminuir. Então, vamos dar um exemplo hipotético, precisava de 10 unidades, ele pode precisar de 8,
e se manter bem. Se ele faz crises de aumento do açúcar no final de tarde, pode não fazer mais. Então, isso tudo é qualidade de vida. Hoje em dia, muito sinceramente, eu acho assim, a primeira coisa é ter qualidade de vida. Exatamente. Isso é o fundamental. Doutor Kuramoto, e a homeopatia ela pode ser usada para pessoa que está com ansiedade, para pessoa que tem depressão, para pessoa que não dorme, esses problemas mais emocionais também funcionam? Tranquilamente. Na pandemia, acho que 90% dos meus pacientes é ansiedade. Ainda tem muito caso de ansiedade, né? Crise de pânico, depressão, a gente também acaba permeando essa área. E pode ser usado para o resto da vida, em tempo indeterminado? Pode. O que eu recomendo é que você tenha um controle. Né? E isso é o médico que vai te conduzir. Né? Porque não é só você dar o remédio, mas você tem que saber em que momento dar, quando diminuir, quando suspender. Então tem que ter uma certa expertise, não é de qualquer jeito que se faz. Eu vou falar aqui com propriedade, né? Eu não ando sem as minhas gotinhas. Gente, quando começou a pandemia, eu falei, tô enrolada, porque eu brincava, eu sou igual o nenezinho. Se eu tomei um sereno, se eu tomei alguma coisinha gelada, a garganta começa a arder, a garganta começa a doer. Falei, meu pai do céu, olha, eu passei pela pandemia, eu estou agora, eu acho que já faço 4, 5 anos, eu não sei mais o que é ter dor de garganta. E eu ando com os meus vidrinhos ali, com as minhas gotinhas, e não solto nunca mais. Até por isso essa pergunta, né? A gente pode tomar pro resto da vida com controle, certo? E o fato de você não adoecer com a frequência de antes, isso já é qualidade de vida. Qualidade de vida, então você certeza. não perde trabalho, você não perde a vida em si. Então você melhora a tua qualidade de vida. E na verdade eu acho muito interessante, a nossa ideia aqui é passar essas coisas para o telespectador, né? Meu filho sempre teve problema com dor de garganta, antibiótico. E aí ele começou a fazer o uso da homeopatia, né, com o Dr. Kuramoto, e aí eu fui no vácuo. Graças a Deus em casa ninguém mais tem dor de garganta. Graças a Deus é o Dr. Kuramoto. Bom, o senhor gostaria de deixar algum recado a mais, doutor? Não, mas eu acho assim, é importante esse tipo de esclarecimento e esse tipo de informação. Muitas pessoas podem ser beneficiadas e acabam não recorrendo à homeopatia por falta de conhecimento. Exatamente. Eu acho que vale a pena. É uma tentativa muito válida na vida de todos nós. Tudo que for para você ter uma melhor qualidade de vida, para você ter saúde e você se sentir bem, vale muito a pena, né? Com certeza, né? Com certeza. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço também. Muito obrigado. Nós vamos para um breve intervalo, mas antes, é claro, eu quero deixar aquele recado para você da FAI, Centro Universitário de Adamantina, que está com ótimos cursos de pós-graduação para melhorar o seu currículo. Vamos ver? Chegou a sua chance de alcançar as melhores oportunidades do mercado de trabalho. Faça uma pós-graduação que potencializa o seu currículo e o coloca na frente de outros profissionais. O Centro Universitário de Adamantina oferece vários cursos por apenas 17 meses. Você poderá ser um especialista em diversas áreas: psicologia da saúde, intervenção em situações de violências, gerontologia e dependências químicas e ou socioafetivas. Viu só? Para maiores informações, acesse o site, tá aí no seu vídeo, fai.com.br. A gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco tem uma receita deliciosa, um brócolis gratinado, com certeza tudo de bom, né? E a gente tem também atividade física, não sai daí não que eu volto já.